Eu acho que eu vou começar contando uma mentira. Falar pouco. Eu vou tentar, pelo menos, mas é bem provável que eu não consiga. Eu estou numa dupla missão aqui, e eu me dei conta da segunda exatamente agora. A primeira missão é que eu estou substituindo o Carlos Eduardo Martins, o que na verdade é uma vantagem, porque qualquer bobagem que eu fale, foi ele. E qualquer acerto que eu fale, devem ser poucos, aí é da minha lavra. Então acaba sendo uma... A segunda é que eu percebi que eu vou fazer uma intermediação entre dois prédios da Unicamp relativamente próximos, né? Estou fazendo a intermediação aqui entre a ciência política e a economia. Posso me dar mal, vamos ver, né? E para ficar nos preâmbulos ainda, eu vou exercer algo que, pelo jeito, vocês gostam, porque continuam me chamando para falar na CEP. Eu vou provocar, que é um mal da família. Alguns já chamaram isso de carcanholismo, mas enfim, faz parte do ser italiano e para instigar o debate. Bom, o tema que calhou, né, na substituição do Carlos Eduardo, manifestações sociais no Brasil sob o neodesenvolvimentismo. O que eu vou fazer? Eu vou primeiro tratar do final, o neodesenvolvimentismo, por uma razão muito simples. Porque, do meu ponto de vista, o debate está mal parado. As pessoas não sabem do que estão falando quando falam neodesenvolvimentismo. Pior, algumas têm um entendimento, outras têm outro, acham que estão conversando a mesma língua, quando na verdade não estão. E, num segundo momento, a partir do que eu acho ser o neodesenvolvimentismo, eu vou tentar, daí, problematizar, se vocês quiserem, odeio a palavra, mas não me ocorre outra melhor no momento, a questão dos problemas sociais, das manifestações sociais, das lutas populares, em função do que é estruturalmente o neodesenvolvimentismo. Então, vou fazer as provocações nessa direção. Eu vou partir aqui de duas... não são hipóteses, porque algumas delas eu vou tentar demonstrar, portanto, passariam a ser teses, mas, enfim, pelo menos a primeira. Começar de dois pontos de partida é, no mínimo, redundante, mas, enfim, eu tenho dois pontos de partida para a introdução. O primeiro deles é o seguinte, a respeito do neodesenvolvimentismo. Como o neodesenvolvimentismo é uma falsa alternativa, e aqui a alternativa tem que ter um referente, é uma falsa alternativa ao neoliberalismo, isso eu vou tentar demonstrar, ele não resolve os problemas estruturais, portanto, não é surpresa, não estou dizendo que os problemas sociais e as manifestações de junho do ano passado fossem previstas, pegou todo mundo de calça arreada. Mas, analisando pós-festum, ex post, que esses protestos e lutas sociais tenham se apresentado na intensidade que se apresentaram, sabendo que o neodesenvolvimentismo não é uma alternativa, uma falsa alternativa, não nos surpreende, ex post. Segunda coisa é que, de alguma forma, e aqui eu estou pensando alto, portanto, dialeticamente, o neodesenvolvimentismo também se manifesta nos protestos. Quando a gente vai analisar quais são as propostas de fato nesses protestos, a disjuntiva que se apresenta, mas às vezes é pouco entendida, entre um movimento ou partes do movimento pretensamente apartidários para uma manifestação concreta de contrapartidos, inclusive no confronto físico, como nós vimos em alguns momentos. Relacionado a isso, o crescimento da direita organizada, fascista, se alguns quiserem. Eu não estou brincando, tudo bem que era o famoso meia dúzia de dois, na verdade eram 3 ou 4, mas o meia dúzia de dois, eu vi gente em algumas passeatas fazendo isto, não precisa explicar. Ou seja, o que eu quero dizer é que, de alguma forma, dialeticamente, o neodesenvolvimentismo também se manifesta nos protestos, porque nós vivemos um profundo ambiente de crise política, inclusive dentro da esquerda. É por aí que essa é a premissa, e a outra é uma tese que eu vou procurar demonstrar. Bom, o neodesenvolvimentismo. Eu acho que o debate está mal parado, há um mal entendido. E um mal entendido não porque as pessoas tenham dificuldade de entender as coisas, embora isso possa ser verdadeiro para algumas das pessoas. Mas também por uma questão concreta, não é só um problema nas ideias. O neodesenvolvimentismo não é uma ideologia consolidada.
ela mesma, quando se apresenta, ela não se apresenta de maneira consolidada. Portanto, ela se apresenta com distintos significados, em diferentes níveis de abstração e às vezes sobrepostos. Às vezes, é uma mera mudança de política econômica e assim se apresenta. Às vezes, ela é uma pretensa mudança de estratégia de desenvolvimento no nível de abstração maior. Se é ou não, vamos discutir daqui a pouco. Pelo menos assim ela se apresenta. Às vezes, ela é tida, o neodesenvolvimentismo, como um sinônimo do famoso neoestruturalismo, ou a nova CEPAL dos anos 90. Não tenho tempo de discutir isso aqui. Mas o que não significa exatamente a mesma coisa de uma mudança na política econômica e uma mudança na estratégia de desenvolvimento. Então, tem distintos significados, às vezes sobrepostos. O meu ponto aqui para tentar analisar o neodesenvolvimentismo é que, independente não, mas mais além desses distintos significados, que permitem inclusive o não entendimento do fato de que ela não é uma ideologia consolidada, é que esses distintos significados, como uma pretensa nova coisa, qualquer que seja a coisa em qualquer nível de abstração, tem que ser feita em relação a um referente, a alternativa em relação a quê? Independente do nível de abstração. E a alternativa em relação ao neoliberalismo. Como todos nós sabemos, em algum momento do debate, não só brasileiro, como latino-americano e até mundial, neoliberalismo virou xingamento. Você estava xingando a mãe do cara quando você falava que ele era neoliberal. Então as pessoas colocavam ofendidas e tal, né? Enfim, o pessoal da PUC do Rio, que eu tenho alguns amigos lá, pasmem. Eu jogo bola com alguns deles, quartas-feiras, desfalquei a pelada ontem. Alguns deles gostaram. Outros não. É quase um xingamento, né? Mas eu não brigo muito por nomes, pode chamar de X. Meu ponto aqui é o seguinte: se o neodesenvolvimentismo se pretende uma alternativa, algo diferente em qualquer nível de abstração ao neoliberalismo, que raios é o neoliberalismo? E aí começa a brincadeira, porque as pessoas não sabem o que é o neoliberalismo. O neoliberalismo, isso eu estou falando com base nos neoliberais. É chato, é um pé no saco ler os caras, tem que tomar um engove para poder... Tá. É o que eu esqueço que está sendo filmado. Mas a hora que você vai ler os caras, o Hayek, von Mises, Friedman, é chato, eu sei. Popper, o Popper estava lá em Montpellier, as pessoas deixam o Popper de lá, ele estava lá. O Friedman era estagiário, servia café, o Popper estava lá dando tom. É verdade. Por causa, inclusive, da questão da idade. O neoliberalismo não se define no nível de abstração da política econômica. Porque seja uma análise que defenda, seja uma análise crítica, é muito comum, inclusive dentro do campo nosso da economia mesmo, política e da crítica da economia política, achar que o neoliberalismo é sinônimo do tripé satânico. Regime de metas inflacionárias, política de mega superávites primários e flutuação cambial, suja ou não suja, se a lavadora é boa ou não, enfim, não importa. Mas, ou seja, uma mera instrumentalização pseudotécnica das variáveis monetárias, fiscais e cambiais. E o neoliberalismo aí não se define. Ele não se define no nível de abstração da política econômica. Se define no nível de abstração maior da estratégia de desenvolvimento. Para ir ao ponto, o que é o neoliberalismo? A estabilização macroeconômica como pré-requisito é uma condição necessária, mas não suficiente. E, a partir daí, tendo isso como pré-requisito, reformas estruturais, em outro nível de abstração, mudando o marco estrutural daquela sociedade, que tenham como sentido o aprofundamento do fato de que as relações sociais, quanto mais forem intermediadas por relações mercantis, melhor. Porque aí você tem um modelo abstrato ideal, de acordo com aquelas premissas, você prova matematicamente que a partir dali você vai ter uma perfeita alocação dos recursos e um estado de ótimo paretiano, inclusive bem-estar social, com distribuição, etc, 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 de acordo com as produtividades marginais, enfim. Então está em outro nível. E as intervenções práticas dos neoliberais são justamente a tentativa de tornar a realidade concreta o mais próximo possível daquelas premissas que, a partir delas, comprova-se matematicamente que chegaremos no ótimo social paretiano. Então, as reformas neoliberais são justamente reformas estruturais de abertura comercial, financeira, desregulamentação de mercados, liberalização,
de mercado de trabalho financeiro, os outros a gente pode até deixar de lado, porque só os financeiros de trabalho são os principais, eles não falam. Quer dizer, falam, mas a gente às vezes não escuta. Porque a promessa é que, feitas as reformas estruturais neoliberais, retoma-se, porque o ambiente competitivo, e tem todo o linguajar deles, vai promover a concorrência, a retomada do investimento, crescimento, desenvolvimento e distribuição. E como é que se consegue a estabilização macroeconômica? E aqui vem outra característica do carcanholismo, que é falar palavrão. Foda-se. Não importa. Claro, se puder ser feito à la ortodoxa, melhor, mas é que às vezes, aliás, política econômica tem a ver com conjuntura. Às vezes, dependendo da conjuntura, não dá para ser ortodoxo. Por isso que eles não tiveram nenhum problema nos anos 90 em defender a estabilização macroeconômica controlando um preço-chave que era a taxa de câmbio. Porque, de uma perspectiva ortodoxa, parece algo inimaginável. Para eles não tem nenhum problema. Porque a condição necessária, a premissa é que você tenha estabilização macroeconômica. Obteve, controlando a inflação e os gastos públicos, fazemos as reformas neoliberais. Portanto, percebam que propor mudança de política econômica, crendo-se anti-neoliberal, não sabe o que é neoliberalismo. Bom, se isso é o neoliberalismo, o que ele provocou? Rapidamente, do meu ponto de vista, essas reformas neoliberais, com as especificidades regionais e em cada país, mas de um ponto de vista mais estrutural, se vocês quiserem, as reformas neoliberais aprofundaram os condicionantes estruturais da dependência das nossas economias na região, na América Latina, e podemos estender isso para outros lugares. Não estou discutindo aqui grau de dependência. Brasil não é igual a Paraguai, mas enfim. Brasil não é Estados Unidos, embora alguns achem, ou gostem de achar que. Por que isso? Porque as reformas neoliberais, seja no plano comercial, seja no plano financeiro, ou outros mecanismos, tem a ver com a dívida externa, tem a ver inclusive com a dívida interna pública, enfim, mecanismos, aprofundou os distintos mecanismos e criou outros de transferência de um valor produzido por esses capitalismos dependentes, mas que vão ser realizados e, portanto, vão fazer parte da acumulação de capital no centro, e não aqui. E, portanto, aprofundou a necessidade que esses capitalismos dependentes têm de superexplorar a força de trabalho, para deixar algo aqui ainda e criar alguma dinâmica de acumulação de capital interna. E como, enfim, não tenho tempo até porque eu prometi que ia falar pouco, isso repercute do ponto de vista social. Os problemas sociais se agravam, concentra-se mais ainda a renda, que é fluxo, e a riqueza, que é estoque, é propriedade, é patrimônio, e as repercussões sociais que isso traz. Bom, a questão que se coloca na virada dos anos 90 para o século XXI é: se o neoliberalismo conseguiu, ou melhor, se o capitalismo dependente neoliberal, para dar duas adjetivações, conseguiu aumentar a superexploração da força de trabalho, por que a América Latina não cresceu nos anos 90? Aí tem várias coisas, mas eu vou tratar de uma delas porque é essa que me permite entrar na discussão do neodesenvolvimentismo. Um dos argumentos é o seguinte: porque embora, não com essa terminologia evidentemente, porque embora tenha sido aumentada a massa de mais valor ou de mais-valia, a apropriação, a lógica da apropriação crescente dessa produção de mais valor, crescente por causa do aumento da superexploração da força de trabalho, foi uma lógica cada vez mais financeiro-fictícia. Não vou brigar aqui por categorias, eu não estou na mesa aqui para falar de capital fictício. Mas o argumento é o seguinte: como a apropriação não se dava sob uma lógica mais produtiva, isso significa que o investimento produtivo está travado, portanto o novo crescimento está travado, o crescimento do emprego, posto por esse crescimento produtivo, também está travado. Portanto, define-se, alguns usam o termo, um regime de acumulação travada. Aumentou a superexploração da força de trabalho, mas por conta de ruptura, se vocês quiserem, na dialética produção-apropriação, isso não desembocava uma acumulação virtuosa para o capital. Por que isso é importante do meu ponto de vista? Porque isso nos permite entender o que de fato propõe o neodesenvolvimentismo especificamente no Brasil. Qual é a ideia? Bom, se é assim, muda a forma da apropriação. O bolo está crescendo e o problema está na apropriação do bolo cada vez mais financeira e menos produtiva. Muda essa lógica, incentiva o capital
Tem uns que colam em alguns capitais, este é financeiro, este é produtivo, como se capital tivesse isso. Não vou cair nesse erro. Mas incentiva o capital, qualquer que seja, a acumular, ou melhor, se apropriar de uma maneira mais produtiva e menos financeira, que aí você vai ter retomada do investimento, no sentido macroeconômico tradicional, crescimento, desenvolvimento, emprego, etc, etc. E como é que você muda essa lógica da apropriação? É fácil. Reduz a taxa de juros em comparação com a taxa de lucro do capital produtivo, que você incentiva essa mudança na lógica da apropriação. Nunca se lembra de que capital analisa a apropriação, mas para isso ele precisa vender o que ele faz, né? Mas enfim, deixa isso para lá. Ou seja, a proposta é a redução da taxa de juros, que tem algumas tecnicalidades, entre aspas, porque a coisa nunca é só técnica, também é sempre política, mas enfim, quando você reduz a taxa de juros, você expõe demanda agregada e, se tiver uma restrição, e ainda mais estrutural de oferta, tem pressão sobre preço, problema da inflação. E o problema das contas externas, reduz a taxa de juros, menos entrada de capital, se você precisar financiar teu rombo externo, pode ser que você não tenha. Então, tem alguns pré-requisitos. Fala-se em controle de câmbio, por conta da restrição externa. Fala-se em ampliação do investimento estatal, para ampliar a capacidade produtiva e não ter aquela restrição inflacionária. Enfim, não vou discutir tecnicalidades. Meu ponto é o seguinte: o que o neodesenvolvimentismo está propondo é uma mera mudança de política econômica. Redução da taxa de juros para mudar a lógica de apropriação do capital em direção a uma lógica mais produtiva, e aí juntos chegaremos lá. Que, aliás, era um slogan na campanha 39, né, Plínio? Quem era isso? Juntos chegaremos lá. A Fife Domingo. Olha só, hein? Bom. Companheiro? Não meu. Bom, percebam que a conclusão aqui é óbvia. Se o neodesenvolvimentismo se apresenta como uma alternativa na mudança da política econômica, não vou nem discutir erros e acertos do argumento, na mudança da apropriação e tal, mas o neoliberalismo não se define nesse nível de abstração, se define no nível de abstração das reformas. O que o neodesenvolvimentismo está nos dizendo? Não vamos mexer na estrutura, não vamos mexer nas reformas, e o argumento aqui às vezes é cretino, vamos usar a palavra, porque o argumento pseudotécnico é o seguinte: o custo de reversão das reformas, que não estou dizendo que não existe, é tão maior em relação aos benefícios que é melhor não fazer a reversão das reformas e vamos administrar os problemas. Eu chamo isso de cretinice, mas enfim. Se é assim, o neodesenvolvimentismo no Brasil é uma falsa alternativa. Se propõe a mudar a estratégia de desenvolvimento, as reformas estruturais neoliberais, tendo como pré-condição a estabilização? Não. É uma mudança de política econômica, e eu poderia até discutir isso criticamente. Sim, no discurso, porque se a gente for olhar na prática, mas não é meu ponto aqui. Qual é a lógica? A redução da taxa de juros para retomar investimento, crescimento, com impactos favoráveis ainda na taxa de crescimento da dívida pública, porque a taxa de juros, de alguma maneira, corrige um pedaço do estoque da dívida pública, e com a redução da taxa de juros também você não tem um risco de valorização da taxa de câmbio, pela atração do fluxo de capitais, potencializando, portanto, as exportações. E não se enganem, o neodesenvolvimentismo também tem algo a dizer sobre as políticas públicas e sociais. Sobre isso não era eu que tinha que estar aqui, era o Rodrigo que está lá atrás, né? A vertente social liberal do neodesenvolvimentismo. Não o Rodrigo, o que ele tematiza criticamente, tá? Porque senão vai dar confusão na saída aí. Porque algum argumento dos caras é o seguinte: não, mas nós não somos neoliberais, nós temos algo a dizer sobre políticas públicas sociais porque defendemos o papel ativo do Estado. Ponto. Primeira coisa, neoliberal não se define por ausência do Estado. E aí eu volto ao velho Friedman, eles têm algo a dizer sobre política social, eles têm uma teoria da distribuição, eles têm uma teoria sobre intervenção do Estado. A questão é qual a teoria que eles têm. Não é a bandeira, não é a temática que define corrente teórica, desculpem a redundância, mas a teoria que você está usando em cada uma das bandeiras, em cada uma das temáticas. Me parece óbvio.
E aí, quando você vai checar qual é esse papel ativo do Estado, e checa com as propostas neoliberais, não só dos ideólogos, mas das instituições de implementação dessa estratégia, Banco Mundial, é a mesma coisa. Focalização, capacitar o indivíduo. Então, você passa a trabalhar a temática da distribuição da desigualdade do ponto de vista do indivíduo, as classes sociais foram para o lixo com isso. O caráter compensatório, e aí se os problemas são estruturais, você tem um caráter compensatório ad eterno, o famoso moto perpétuo. E tudo com base na famigerada teoria, se é que isso é teoria, do capital humano. Aliás, nota de rodapé, eu vou fazer só uma, tá? É até sacanagem que o cara morreu agora, pô. O Gary Becker. Mas enfim, eu não vou me lembrar, acho que o João pode lembrar isso melhor do que eu. Em determinado artigo, o Gary Becker, um dos caras lá de Chicago, do Teoria do Capital Humano, se dá conta de que ele diz o seguinte: peraí, se eu estou chamando de capital tudo aquilo que pode ser estocado e a utilização desse estoque me permite obter alguma renda durante algum período, uma relação estoque e fluxo, e é assim que eu defendo o capital humano, ou seja, uma acumulação de estoque de capacidades, etc, etc, e com isso eu encontro um emprego melhor e melhor salário, portanto tenho um fluxo de renda. Vou ter que terminar pelo menos a nota de rodapé, né? Ele chega à seguinte conclusão: então, se eu juntar 3 ou 4 elefantes, botar ali na pracinha e cobrar ingresso para ver os 3 ou 4 elefantes, inventei a categoria capital elefante. O próprio Gary Becker se dá conta do rigor teórico da categoria capital humano. Bom, e para as manifestações sociais, para dizer algo sobre isso, como eu disse, eu vou provocar. Se o neodesenvolvimentismo não é uma mudança da estratégia de desenvolvimento, a manutenção da estrutura, ou seja, não é só a manutenção das reformas neoliberais, foram aprofundadas nesses governos. Não vou entrar no mérito. Aumenta a condição dependente, aumenta a necessidade do capitalismo dependente superexplorar a força de trabalho e, portanto, os problemas sociais estruturais não só permanecem, como são aprofundados. Isso explica o que está por trás do estouro das lutas populares e sociais, que, como tem razão o Armando, não começam em junho de 2013 e vêm de antes. Apontamento sobre a questão, porque o tempo está acabando. O Plínio até fugiu de mim. O bloco de poder da Unicamp lá do lado. Primeira coisa, a composição das tais manifestações em junho. De onde vieram as pessoas? Aqui eu acho que tem alguns mitos que às vezes são trabalhados de maneira deliberadamente mistificada, às vezes não. Primeiro, as famosas falsas abstrações, a contaminação weberiana do campo crítico. Era o povo. Que raios é o povo? Eram as massas. Um italiano como eu, quando alguém fala eram as massas, eu penso em outra coisa. Era um radicalismo anarquista. Tinha. Mas não era só isso. E o que significa o anarquismo? Era a classe média. E aí a tentativa de dizer que era algo restrito à classe média. Não é verdade, embora ela estivesse lá. Primeiro que classe média não é classe. Outro resquício, né? E segundo que ela estava lá, mas não estava só, os movimentos sociais estavam lá. Podemos discutir o grau de organização dos movimentos sociais, quais eram, quais não eram, perspectiva política, podemos discutir. Mas não era só a classe média. Tem uns que exageram pelo outro lado. Era um novo sujeito revolucionário e daí vem a revolução. Pasmem, tem gente, eu escutei gente dizer isso. Não era também. Não era um processo revolucionário e nem consciente revolucionário. Várias pautas, heterogêneo, direção às vezes difusa, às vezes, não estou dizendo que não tenha direção e que ela não, quando ela tem, ela seja difusa. Mas enfim, era um processo social como costuma ser um processo social. Ah, sim, e a ideia não era o socialismo, tá? História do... Se vocês quiserem juntar essa difusão, essa heterogeneidade, você pode dizer que era uma cobrança por mais Estado, mas não mais Estado no sentido neoliberal. Embora se apresentasse como mais Estado para poucas e pontuais coisas, eram poucas e pontuais coisas que, em algum nível, em algumas questões, são uma pedra no sapato para o neoliberalismo e, às vezes, para o capitalismo. Vocês acham que enfrentar o lobby das empresas de transporte urbano promovendo o passe livre não é algo revolucionário? Claro que é. Daí não vem a revolução. Mas a lógica desse tipo de pauta é uma lógica contraposta à lógica mercantil capitalista. Se não for, eu não sei nem o que é mercantil, nem capitalismo, nem socialismo. O que pode ser verdade.
Outra coisa, o tal fenômeno urbano dos protestos, isso é importante. Aqui, aí eu lembro duas coisas. Primeiro, o Armando tem toda a razão. O crescimento exponencial das greves, das lutas sociais e sindicais, que vem antes de junho de 2013. Portanto, não é um fenômeno conjuntural. E segundo, a mercantilização, que é um neologismo para dizer aprofundamento do capitalismo no espaço urbano. Crescente especulação imobiliária, associação da lógica da renda da terra com o capital fictício. E ainda promovida pelo Minha Casa Minha Dívida. Eu não errei. O limite de uma tentativa de manter uma resposta à crise da economia mundial pelo consumo com endividamento creditício, a lógica da economia As Casas Bahia. Tem um limite, chegou no limite. E, por suposto, relacionado a isso, a criminalização da questão social é um falso conceito, mas enfim, que redunda na militarização, lá no Rio de Janeiro, as UPPs, e tem coisas que eu prefiro não contar porque está sendo gravado e transmitido ao vivo, senão eu também vou ser jurado de morte. Já contei. E alguns, inclusive, foram mortos. Bom, meu tempo acabou, né? Eu quero terminar só dizendo o seguinte. A pergunta que vem é, dada essa coisa toda, ainda mais os de fora, essas manifestações podem se radicalizar agora no contexto da Copa do Mundo? E minha resposta é sim. É claro que tem um elemento conjuntural da Copa do Mundo, mas não só por causa dele. Podem se radicalizar, mesmo apesar da Copa do Mundo. Embora a conjuntura seja importante. E por quê? Porque a origem dos problemas que estão sendo sentidos pela população, pelas lutas populares com maior ou menor consciência, são problemas reais. O que é falso não são os problemas, o que é falso é o neodesenvolvimentismo como alternativa para resolver esses problemas. Muito obrigado.